Queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando agora o nosso 34º estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Nós vamos hoje nos concentrar, continuar desenvolvendo as nossas reflexões, o nosso conhecimento sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos aprofundar as informações do capítulo 3, capítulo que nós já começamos, né, na semana passada e que vamos dar continuidade a partir de agora. Esse capítulo que tem o título Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Bom, nós vamos hoje tratar das questões que vão de 154 até 165. Essas questões compõem os dois últimos itens desse capítulo 3, portanto, nós vamos encerrar o capítulo 3 com o estudo de hoje. Então, essas questões, né, de 154 até 165 compõem os itens separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Com esses dois tópicos, nós encerramos o capítulo. Agora, antes de nós nos concentrarmos nas questões e no nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, como já é de costume. Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, vamos nos concentrar na imagem de Jesus, sentir a presença do Divino Amigo aqui bem pertinho de cada um de nós, realizando a ligação do nosso grupo em torno dos estudos do Livro dos Espíritos e em torno do seu Evangelho de Luz. Amado Mestre, mais uma vez que sejam renovadas as nossas forças físicas, as nossas forças morais e que nós possamos, assim, fortalecidos pela Sua presença e pelo estudo do Espiritismo, seguir as nossas vidas com mais chances, com mais probabilidades de cumprirmos aqui com nossas tarefas e com nossas missões espirituais. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem. Então, a partir de agora, nós podemos de fato começar o nosso estudo e, como é de costume, vamos fazer a ligação, né, das ideias que compõem aqui eh, os argumentos que vão sendo apresentadas por Allan Kardec, a sequência lógica da obra, se assim nós o quisermos chamar, né? Nós a quisermos chamar. Então a partir de agora, a gente continua a estudar aquilo que nós chamamos no sábado passado de mecanismos da vida maior. Que mecanismos são esses? Nós estamos vendo aqui o espírito em retorno à sua pátria espiritual. Lembramos o movimento do livro nessa parte, né? O espírito encarna, a ligação entre espírito e matéria já foi estudada, e agora nós estamos estudando o desligamento, o momento em que o corpo morre, mas o espírito se liberta, continua a viver. Por isso vimos na semana anterior, nesse começo do capítulo 3, as ideias de imortalidade e individualidade sendo apresentadas, sendo fundamentadas e muito bem ali elaboradas por Allan Kardec pelas respostas dos espíritos superiores. Então, essa é a ideia de continuidade aqui para a obra. Foi tratada a questão da desencarnação, da volta ao mundo dos espíritos, e colocada a notícia: o espírito é imortal, ele continua vivo e continua sendo quem ele é, continua mantendo a sua individualidade. São duas informações importantíssimas para o nosso conhecimento a respeito do espírito, não é? A respeito da espiritualidade. Bom, agora falta estudar o processo mesmo da morte, o que acontece quando o corpo morre, quando a vida se exaure, quando a vida acaba no corpo físico. Então agora o foco é nesse processo, o processo da morte. Desmistificando, inclusive, né? Trazendo para o nosso conhecimento esse processo, fazendo com que a gente abandone alguns preconceitos
e também, por que não, alguns tabus a respeito da morte. Bom, vamos fazer aquela passagem rápida pelas questões para a gente perceber quais são os temas que a gente pode olhar assim como um todo, né, que estão sendo desenvolvidos aqui. Então, das questões 154 até 156, nós teremos as primeiras informações sobre a sensação da morte e sobre o processo. Olha aqui, se a morte é dolorosa, como se opera. Então, processo e sensações causadas pela morte, quando ocorre separação definitiva. Então, essas três primeiras questões trazem esse tema, né? Primeiras informações ali sobre o processo, sobre a sensação, e a gente vai aprofundando o conhecimento através dessas três questões. Das questões 157 até 160, o estudo das percepções do espírito já desperto, já um pouco mais consciente após o seu retorno ao mundo espiritual. As primeiras relações desse espírito que já está um pouco mais consciente. Olha aqui, ó. A alma sente alguma aspiração, algum desejo ou êxtase que lhe façam entrever o mundo espiritual. Então, olha só, né? Já é o espírito um pouquinho mais desperto após a desencarnação. Kardec vai usar aqui o exemplo da lagarta, que a gente vai ler junto, a sensação que experimenta o espírito, e assim então nós temos aqui essa temática até a questão de número 160, das relações do espírito já ali no plano espiritual. Se encontra imediatamente lá com aqueles que conheceu na Terra? Pergunta 160, né? São relações mais aprofundadas do espírito, já um pouco mais ligadas ao plano espiritual. Questões 161 e 162 vão tratar de casos extremos, mortes violentas, mortes acidentais. A decapitação é um exemplo, né, colocado por Kardec para o nosso estudo. E depois a gente vai entrar então no item perturbação espiritual. Questões 163 e 164 vão falar sobre a perturbação do momento da desencarnação e a sua duração para os espíritos em geral. Então, falando um pouquinho sobre essa perturbação. E a última questão, a questão 165, o papel do espiritismo diante de todas essas informações que esse capítulo nos trouxe. Esse capítulo 3 falando sobre o processo da desencarnação, o processo da morte, e trazendo informações de grande valia para, não apenas para nós espíritas, mas para toda a humanidade, a respeito desse evento da vida pelo qual todos nós inevitavelmente teremos que passar. Então, assim, abrindo as nossas mentes para essas questões. Bom, a partir de agora, então, vamos começar a nossa passagem, né? As nossas reflexões sobre as questões em si do Livro dos Espíritos. A primeira questão que a gente vai estudar hoje, a questão 154, vai colocar uma situação para a gente que é uma situação temida por muitos de nós, né? Já tem o processo da morte, que é um processo temido por ser desconhecido, mas ele é temido também, muitas vezes, pelo medo da dor. Então a pessoa diz assim: será que dói desencarnar? E é justamente isso que Kardec pergunta, né? A morte do corpo dói? Poucas coisas nos incomodam e nos dão tanto medo quanto a dor aqui na Terra, né? Principalmente dores profundas. A resposta é não. Não. Morrer não dói. Desencarnar não dói. A alma nenhuma parte toma disso. Olha só, toma nisso, né? Então, o espírito, a alma que está ali, o espírito que está encarnado em processo de desencarnação, não sofre com a desencarnação. Não causa nenhum tipo de tormento ao espírito a desencarnação. Inclusive, essa resposta diz que durante a vida, muito mais o corpo sofre muito mais do que nesse processo da separação da alma e do corpo. E diz mais, né? Diz que esses sofrimentos são muitas vezes um gozo para o espírito.
O espírito sente liberdade, ele sente alívio ao desencarnar. Claro, está se livrando, né, do seu envoltório corpóreo que o limita, limita muitas vezes, inclusive, as suas próprias faculdades, limita o seu pensamento, a sua locomoção, limita as lembranças, as memórias de vidas anteriores, limita relacionamentos com outros espíritos queridos que estão no plano espiritual. Então, é o momento em que o espírito, a alma que está se livrando do corpo, sente algum tipo mesmo de alívio. Porque o fim da vida corpórea marca o instante da liberdade. O corpo pode expressar incômodo, pode expressar algum tipo de dor, mas o espírito sente alívio, pelo simples motivo de estar fora da prisão de carne, né? Então, olha só como que essa visão já vai mudando para a gente o modo como a gente interpreta esse instante da desencarnação. Kardec completa dizendo que na morte natural, morte, né, pela idade já avançada, pelo desgaste dos órgãos, o espírito, a alma, deixa a vida sem perceber. Olha o exemplo que ele usa. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então é algo natural. A vida vai se esvaindo, vai deixando o corpo físico, e o espírito vai se libertando, vai deixando o corpo naturalmente. Notemos que aqui Kardec usa, né, e os espíritos estão falando, nós estamos falando aqui, o nosso tema é uma morte natural. É uma morte que ocorre no sentido natural da vida, por esgotamento dos órgãos, por idade avançada, por muito uso do corpo físico. Então, no primeiro momento, a gente está falando a respeito disso. Se a morte ocorrer de modo natural, ela é uma passagem muito tranquila. Ela é uma passagem que não traz nenhum tipo de desconforto para o espírito. Bom, a questão 155 vem completar essas ideias no sentido de descobrirmos o como. Como acontece essa separação? A gente conhecer mesmo o processo. E os espíritos respondem que rotos, rompidos, né? Os laços que retinham essa ligação entre alma e corpo, a alma se desprende. A explicação aqui é uma explicação curta, né? Simples. Como acontece? Bom, acontece assim: tinha laços que prendiam alma ao corpo, esses laços vão se afrouxando e então a alma deixa o corpo. Simples assim. O que poderia faltar aqui na pergunta, diante dessa resposta dos espíritos, é talvez a seguinte dúvida: que laços são esses que prendem alma e corpo? A gente poderia reclamar que faltou esse esclarecimento aqui. Mas a gente já teve essa resposta em estudos anteriores. Lembremos, né, que aquilo que liga alma ao corpo, espírito ao corpo, é o perispírito. E que só existe essa ligação enquanto o corpo tem vida orgânica. Portanto, é necessário que tenha fluido vital e que tenha perispírito para acontecer essa ligação. Então, olha só, assim, sem seguirmos no texto, com o conhecimento que a gente já tem de estudos anteriores, a gente pode lembrar que para que tenha essa ligação, ou melhor dizendo, né, vamos colocar a questão do desligamento. Para que ocorra o desligamento, o fluido vital é o óleo que vai se esvaindo, né, que vai acabando. O fluido vital vai acabando. E o perispírito, que era a chama acesa, né, vai deixando de estar ligado ali àquele pavio que está aceso, que é o corpo. Então, a gente tem o óleo, o pavio, perispírito, a chama. Vamos pensar assim, só para a gente ter uma ilustração do que a gente está dizendo, né? Do que está sendo colocado aqui. O óleo acabou, o pavio que é o corpo já não tem mais nenhum tipo de utilidade e o espírito segue com seu perispírito mais sutil em outro âmbito de vida, ok? Então é assim que termina a vida do corpo e é isso que acontece com o espírito. Por isso a resposta é tão curtinha. A gente já tem os elementos para essa ligação de estudos anteriores. Bom, Kardec não vai parar por aí nessa questão e
e vai perguntar, vai colocar a 155A e perguntando ainda o como. Isso acontece de forma brusca, diz Kardec. Tem uma linha que delimita a passagem, fala, a partir desse momento desencarnou. Ele quer conhecer mesmo o processo. E a resposta é não, não tem essa linha. A alma se desprende gradualmente. Então não tem um instante exato. O que a gente tem é um processo gradual. A chama vai se apagando aos pouquinhos. Todo mundo já teve essa experiência, né, de perceber quando uma chama de uma vela vai se apagando devagarzinho, devagarzinho, por falta de combustível e desaparece. É assim que acontece. É um processo. A gente não é difícil delimitar o momento exato. Como está aí na resposta, não é como um pássaro que estava numa gaiola, a gente abre a portinhola e ele sai a voar. Não, não é assim que acontece. O espírito vai se desprendendo aos poucos. Ainda na resposta, a ideia de que os dois estados se confundem. Que dois estados são esses? O estado de estar no corpo e de não estar mais. Se confundem de modo, né, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que os prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. É por isso, inclusive, que muitas vezes pessoas que estão muito adoentadas, que já estão é, assim claramente chegando ao final da sua existência, relatam terem visto parentes que já desencarnaram, amigos que já desencarnaram. Eu vi o papai, vi a mamãe, né, que já voltaram à pátria espiritual há muito tempo, porque os laços que prendem seu espírito ao corpo vão se tornando laços menos apertados, vamos dizer assim, laços que vão se afrouxando e a pessoa começa a ter mais percepções do mundo espiritual e nada mais natural do que um espírito amigo, um espírito querido, uma pessoa que a ama muito, vir visitá-la, ajudando a tranquilizar nesse processo. É isso que pode acontecer muitas vezes quando essas pessoas relatam essa experiência. Provando inclusive a misericórdia, a bondade de Deus ao permitir essa situação, né? E aqui a gente tem, para terminar essa questão, um comentário de Allan Kardec que a gente vai resumir aqui para que a gente possa seguir adiante com o estudo, né? Então, só lembrando, não tem um instante exato, é um processo gradual, é um processo, não um evento, né? Então a gente tem essa ideia de que os laços vão mesmo se afrouxando até que não existam mais. Kardec vai dizer, a partir de agora, que o espírito se acha preso ao corpo pelo perispírito, que a gente já falou agora há pouco, né? Kardec vai colocar para a gente uma definição sobre o que é a morte agora. A morte é a destruição do corpo, e somente do corpo, não do perispírito. O perispírito permanece, se separa do corpo quando acaba a vida orgânica. Nós já estudamos esses princípios anteriormente aqui no livro, né? E aqui uma frase muito importante e interessante, né, da gente observar e da gente notar, quando Kardec coloca que a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. E aí a gente poderia se perguntar, mas que observações são essas que demonstram isso? E Kardec vai repetir esse argumento daqui a pouquinho, aqui um pouquinho mais abaixo, nesse mesmo comentário. A gente poderia pensar, mas de onde vieram essas observações? Bom, a gente vai ter observações a respeito disso na Revista Espírita, a gente vai ter narrativas do tipo de experiências de desenlace de espíritos também no livro Céu e Inferno e outros, né? E outras obras. E para a gente que é espírita, a gente vai ter diversos tipos de experiências narradas, como de espíritos, por exemplo, que desencarnam e assistem o próprio velório. Se não falha a memória, é o caso de Eurípides Barçanufo, que desencarna e está presente no próprio velório, completamente consciente de si, sem problema nenhum com a desencarnação. Saiu, né? Aquela coisa assim, já todo lado de cá. Tamanha era a consciência espiritual que esse espírito tinha, né? Outros não, com outros vai acontecer diferente, isso vai ser desenvolvido no decorrer do texto. Mas o importante da gente saber aqui é que essas observações vêm de relatos mesmo,
dos espíritos que trouxeram suas experiências a Kardec. Então, princípios importantes aqui é o perispírito que mantém a ligação enquanto há vida biológica, mas só enquanto tem vida biológica, portanto, o fluido vital aqui é importantíssimo. A questão da observação que a gente tratou, e depois segue o codificador falando um pouquinho sobre essa questão da desencarnação, dizendo que para uns é bastante rápida, como eu acabei de me referir agora ao professor Eurípides Barçanufo, perdão se a informação não esteja correta, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eurípides Barçanufo passa por essa experiência, né, de estar em plena consciência logo após a morte do corpo físico. Então, para uns é extremamente rápido, para outros que tiveram uma vida material e sensual, o desprendimento é muito mais lento, né? E aqui eu quero fazer uma breve pausa para a gente poder perceber que desde o estudo anterior, lá na questão de número 150, inclusive, essa questão da morte vai sendo fortemente relacionada à experiência de uma vida moral e de uma vida correta, de uma vida espiritualizada. Tanto mais tranquila, rápida, serena é a passagem, quanto menos sensual, quanto menos material é a vida terrena. Olha só, né? Quanto menos apego, quanto menos materialismo a gente tem em nós. Então, essa questão moral é uma questão que é muito, muito fortemente entrelaçada à questão vamos usar a expressão, né, da questão da boa morte, na questão de desencarnar em boa situação. Fazer o bem, praticar a caridade, fazer a sua própria reforma íntima, estarmos em ligação com o plano espiritual, com bons espíritos, cumprirmos a lei de Deus, termos fé, confiança, tudo aquilo que a gente tem estudado, já princípios de uma boa vida moral, que a gente já tem visto aqui no Livro dos Espíritos. E essa ideia já começou lá na questão de número 150 do livro, quando a gente vê na resposta dizer que o espírito, ao desencarnar, tem da vida terrena uma esperança uma lembrança um pouco mais doce, um pouco mais amarga, dependendo do tipo de vida que ele teve. Então, o aspecto moral em relação a uma tranquilidade para o momento da desencarnação é algo que está fortemente exposto aqui, e uma ideia, inclusive, já de filosofias antigas, em que filósofos ali como Platão, Sócrates, já colocavam esse princípio. Viver é preparar-se para morrer. É preparar-se para o instante em que se volta à sua pátria original, né? Ao mundo dos espíritos. Essa ideia já está em filosofias antigas e o espiritismo comprova esse modo de vida, né? A gente deve se preparar o tempo todo para o retorno à nossa pátria original, à nossa pátria natural, ao nosso mundo primeiro. E assim, e como que nós nos preparamos? Através dessa vida correta, espiritualizada, de uma postura moral bem vivida, né? Durante a nossa existência terrena. Então, o aspecto moral aqui é sempre muito evidente. Kardec faz um comentário dizendo que esse processo às vezes dura alguns dias, algumas semanas, alguns meses, anos, depende muito dessa afinidade do espírito com a matéria e a importância que ele deu à matéria. Os comentários aqui seguem nesse mesmo sentido. Quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais penoso é separar-se dela. Claro, não quer deixar o mundo material, né? É difícil a gente deixar aquilo que a gente uma coisa à qual a gente está muito apegada, mesmo em vida, né? E é bom a gente esse critério é interessante porque a gente pode prestar atenção na nossa conduta no dia a dia e pensar sobre isso. As coisas que eu sou obrigado a me afastar e como eu trato o meu sentimento a respeito desses afastamentos, né, dessas perdas momentâneas. Já nos preparando para o dia em que a gente tiver que deixar definitivamente essas coisas para trás, né? E aqui a passagem a qual eu me referia, na qual Kardec volta a dizer, né? Esse é o resultado de estudos feitos em indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte.
Então, tem essa observação, tem esse estudo. Essas palavras que Kardec está dizendo aqui não são palavras aleatórias, né? Elas nascem de observações, de casos, de experiências que são narradas aí. Então, aqui por final, para a gente não deixar de citar, espíritos que vivem o horror da decomposição, né? Ficam ligados ao corpo e percebem o corpo se decompondo. Mas Kardec diz que esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas e a gente não pode generalizar isso em momento algum. Então a gente vai ver daqui a pouquinho que tem as mortes violentas e certas situações, né, vidas extremamente sensualistas, extremamente egoístas, extremamente materialistas, extremamente viciosas, nas quais o espírito pode viver essa experiência de estar ligado ao corpo e não conseguir se separar dele, nem mesmo quando o corpo entra em decomposição, por esse apego que tem às coisas materiais, né, aos seus vícios e tudo mais. Não pela existência mais do fluido vital, mas por uma predisposição do próprio espírito, de querer estar ali ligado, né, de não ter conseguido vencer essa questão de ver a vida apenas sob o aspecto extremamente materialista. Mas, como Kardec diz, são casos raros, são casos extremos e que se verificam em alguns casos, né? Mesmo com alguns, e nisso eu gosto de aqui de frisar bastante, alguns suicidas. A gente não pode generalizar, porque, meus irmãos, a lei divina, ela leva em consideração todos os atenuantes possíveis para cada pessoa diante de suas aflições. Todos nós temos algum mérito e algumas virtudes na vida. E a providência divina leva isso em consideração sempre. Dizer que certos tipos de morte inevitavelmente acarretam em certos tipos de consequências é ter uma visão muito curta sobre a justiça e a misericórdia divina. A gente não pode generalizar nada. É Deus que conhece cada um de seus filhos intimamente. Mais até do que nós mesmos nos conhecemos. Muito mais. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, o Pai Celestial leva, repito, né, cada circunstância ao ao seu estado real para a avaliação do que acontece com esse espírito pós-desencarnação. Bom, agora a gente pode ir para a última questão desse bloquinho, né, do desenvolvimento dessas primeiras ideias, como é e como acontece, né, esse processo de desencarnação. A separação definitiva pode ocorrer antes do fim da vida orgânica? Olha só, né? Tem vida orgânica e mesmo assim o espírito já pode estar desprendido? E aí a resposta diz que na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Algumas vezes. De novo, né? São casos assim que vão sendo estudados aos poucos, né? Então, em alguns casos, ainda tem vida orgânica, mas o espírito já deixou. E nesses casos, o homem já não tem consciência mais de si mesmo. Entretanto, ainda tem um restinho de vida orgânica. Olha só, o corpo é uma máquina que o coração põe em movimento e ele existe enquanto o coração faz circular o sangue. Mas, para essas coisas, a alma né, a alma não tem relação com essa questão, né, do corpo ainda estar funcionando. Se já é o momento de partir, em alguns momentos ela pode partir. Então, aqui a gente tem já uma visão um pouco mais completa dessas questões todas, e aqui vale a gente destacar um comentário à questão de número 155 do Espírito Miramês. Né? Quando a gente fecha esse grupo de questões aqui, quando esse espírito nos lembra de que não existe violência em nenhum campo da vida. Deus não prepararia uma situação para seus filhos, a morte, estou me referindo à morte, né? Que fosse uma situação violenta, que fosse algo que fosse brusco,
que nos trouxesse um sofrimento que não pudesse ser evitado. Olha que interessante esse pensamento de Miramês, né? Nos lembra que, por ser um desligamento gradativo, é para ser algo harmônico, é para ser algo correspondente à ordem das leis divinas no universo. Mas o nosso livre-arbítrio, às vezes, faz com que a gente escape a essa ordem, né? Faz com que a gente escape a essas leis, faz com que a gente se desvie do caminho natural. Então, o espírito muito apegado a coisas materiais, à sensualidade, etc., fica sujeito às coisas de outra forma, às vezes. Aí sofre um pouco mais. E aí a gente precisa estar atento, porque, de novo, a gente precisa lembrar que os processos da vida não contêm essa violência, não contêm esse desconforto. Todos nós já passamos por situação contrária, né? Nós que estamos aqui agora estudando, do lado de cá da vida, estando no mundo corpóreo, passamos pela encarnação. Quanto doeu encarnar? Nada. Para a gente não doeu nada. Ninguém tem lembrança desconfortável nenhuma do momento da encarnação. E a lei de Deus é assim. Os processos que são processos mais pungentes não precisam ser vividos com sofrimento, nem o da encarnação, tampouco o da desencarnação. Mas aí a gente precisa contribuir um pouco, né, para com essas situações. É. Olha só, os laços que se ligam na formação do perispírito são os mesmos que vão, na formação, né, na junção perispírito-corpo, são os mesmos que vão se desfazer depois. E eles se unem e se desunem de forma sutil, de forma harmoniosa. Não precisamos temer a morte. Aí, esses comentários, a maior parte deles está na questão, no espírito Miramês, né? Eu só estou completando aqui um pouquinho. Né? Só estou, na verdade, refletindo um pouco mais sobre o que escreve o espírito Miramês. Inclusive, ele nos diz que essa concepção, essa visão sobre a vida, é a visão que nasce ali na doutrina no século XIX e que perdura, né, pelo século XX todo, pelo século XXI, apontando para a gente uma das nossas tarefas aqui enquanto encarnados, que é meditar sobre a vida espiritual, aprender e orar todos os dias. A oração tem um papel fundamental para o desenvolvimento da espiritualidade. O espírito Miramês ainda diz que a gente deve preparar o nosso desenlace todos os dias por esse desenvolvimento da espiritualidade pelas orações. Escreve, agora leio uma frase dele: quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. E ainda nos alerta sobre um ponto que eu acho muito, mas muito importante para a gente lembrar. A oração tem um poder muito grande, uma força muito poderosa no momento da desencarnação. Ela atrai almas, espíritos amigos que ajudam aquele que está desencarnando a se livrar do corpo físico. E até ser levado a lugares de, entre aspas, recuperação espiritual. Mas a gente não pode esperar, né? Como diz o espírito Miramês, pelo momento da morte para a gente compreender o sentido da vida espiritual. Então a gente pode orar por aquele que está desencarnando e ajudá-lo, e a gente deve ter uma vida que reflita esse estado de oração em cada um de nossos atos. Orar é ligar-se a Deus. Nós podemos nos ligar a Deus em cada um de nossos atos em nossas vidas. Seja no ato profissional da nossa existência, no ato de vida de correlação com os nossos afetos e desafetos, inclusive no perdão, não é? Por exemplo, na indulgência, na benevolência, inclusive para com os desafetos. Isso é oração a Deus em atitude. Então, a oração ajuda muito essa ligação do pensamento com Deus, do sentimento com Deus, com as leis morais. Isso tudo vai fazendo com que a gente viva uma vida de forma um pouquinho melhor, né? E, portanto, se preparando para o momento da desencarnação. Bom, agora a gente pode só pensar mais um pontinho aqui dessa questão 156, que vai dizendo para a gente que muitas vezes ainda tem vida orgânica, mas não tem mais, o espírito não tem mais consciência.
Significa que muitas vezes o corpo está em agonia, os nossos olhos, né, daqui da matéria, veem um corpo em agonia, mas o espírito já está desenlaçado. A gente pensa que há um sofrimento ali, mas é apenas o corpo em agonia. Então, notemos, né, que a gente não precisa, repito, ter medo, ter nenhum tipo de receio da passagem de um plano para o outro da vida. Que a gente está explorando com Kardec esses limites da relação alma-corpo. Então, a gente pode continuar agora, a partir da questão de número 157, a desenvolver essas ideias. Olha aqui, ó, agora o que sente a alma no momento da morte? Ela tem alguma aspiração ou algum desejo, algum êxtase, né, que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? Resposta: muitas vezes a alma sente, perdão, aqui, né? Deixa eu marcar certinho o texto aqui, ó. No primeiro grifo aqui. A alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Essa é uma sensação que a alma pode ter. A questão coloca a sensação da alma diante da morte, né? Diante da morte do corpo. E o que ela faz quando tem essa sensação? Olha que interessante, ela se esforça para desfazer os laços, porque o espírito vê, como diz aqui na resposta, vê o futuro desdobrar-se diante de si. Sente alívio por antecipação do estado de espírito. Então, a percepção de liberdade do plano espiritual é um presente para o espírito, uma boa sensação, uma sensação tão boa que ele se esforça para completar o desenlace. Né? Acho que isso que era importante da gente marcar da questão 157, para a gente ver que a sensação do espírito é uma sensação boa diante da morte. E aí Kardec vai colocar o exemplo da lagarta, que é um exemplo bastante conhecido por todos nós. Enquanto lagarta rasteja pela terra, depois se prende na sua crisálida. Parece que ela morreu. E depois uma existência brilhante, para dar depois uma existência brilhante como borboleta, né? Isso pode nos dar uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? A lagarta vivendo na terra, nós homens rastejando pela terra. O túmulo, a crisálida. E depois a vida espiritual, uma nova existência, como a borboleta, né? Kardec usa esse exemplo. Isso nos dá uma ideia? Os espíritos superiores respondem uma ideia acanhada. Né? É um exemplo pobre, eles estão dizendo. É um exemplo que não reflete o que acontece. Então, cuidado. A imagem é até boa, eles dizem, mas não pode ser tomada ao pé da letra. Então, cuidado, né? Dá para ter uma ideia? Dá, tudo bem, dá para a gente ter uma ideia. Mas não vamos nos prender a isso. Sigamos em frente com as informações que a gente tem de forma mais concisa, né? No questão 159, de novo Kardec volta à questão da sensação agora. Qual é a sensação que experimenta a alma quando ela percebe que está no mundo dos espíritos? E aí a resposta é: depende. Depende. Aí depende. Sensação da alma já separada do corpo agora. Já percebeu que está no mundo dos espíritos. Então, quando eles respondem aqui depende, a gente percebe que a gente está estudando os princípios, como é a desencarnação, a percepção em geral. Né? Mas que, no fim, a lei de causa e efeito, que tem como base a conduta moral e intelectual de cada um de nós, rege tudo na vida espiritual, inclusive no momento da morte. Do que depende? Olha aqui. Do mal, se praticou o mal querendo praticar o mal, vai sentir o quê? Vergonha. Mas se foi uma pessoa justa, vai sentir o quê? Alívio. Então depende. O espírito se vê no plano espiritual, o que ele sente? Depende, né? Se fez o mal e queria fazer o mal, sente vergonha. Se foi justo durante a existência terrena, sente alívio. Está muito bem, obrigado, no plano espiritual. Ok? Vamos à questão de número 160 agora. E eu reforço, né, que existe mesmo esse aspecto moral muito forte aqui para tratar do momento da desencarnação, nos dando a seguinte ideia, que a gente não pode esquecer de forma alguma. A morte é uma passagem natural.
para todos nós, ela é inevitável. O modo como nós passamos por ela, o modo como nós vamos viver esse momento, depende de nossas escolhas no dia a dia, né? E se a gente sabe que tem um ente muito querido que não teve boas escolhas, não duvidemos em instante algum da bondade de Deus. E oremos pedindo por essa pessoa. Como a gente viu aqui agora há pouco, com o espírito miramês, existe socorro, existe ajuda, existe a misericórdia divina. Não apenas a justiça, existe também a misericórdia divina. Pergunta que muita gente tem curiosidade, né? Quando a gente desencarna, a gente encontra imediatamente com aqueles que nós conhecemos na Terra e que morreram antes? E a gente quer saber logo dos nossos parentes queridos, né? Mas notemos que a pergunta se dirige a pessoas que nós conhecemos e não a laços consanguíneos. E isso tem um motivo, uma razão, né? Olha como vem a resposta. A gente se encontra imediatamente com aqueles que nós conhecemos na Terra? Sim, vírgula. Olha só, sim, vírgula. Tem uma condição para a gente se encontrar com essas pessoas. A afeição mútua. A afeição que eu tinha pela pessoa e que ela também tinha por mim. Olha aqui como segue a resposta. Muitas vezes essas pessoas que a gente conheceu vêm nos receber na entrada ao mundo dos espíritos. Nos ajudam a nos desligarmos da matéria. E aí a gente se encontra também com muitos daqueles que a gente conheceu e perdeu de vista durante a vida. Vemos os que estão na erraticidade, como a gente vê os encarnados, e esses o vão visitar. Depende da afeição. Depende da afeição, né? Então não são todos que a gente conheceu, são aqueles que a gente conheceu e que e pelos quais nós nutríamos grande afeição e vice-versa. Eles também nutriam por nós grande afeição. Tem que haver um mesmo carinho na relação, o mesmo carinho das duas partes. Então a gente pode até não ter mantido muito contato, mas se tem esse carinho, se tem esse amor, essa afeição dos dois lados, então vai ter o contato, né? Não é o tempo de contato na Terra, não é a, a filiação, não é a questão consanguínea, é o amor. É o amor. Para o amor não há tempo, não há distância. A morte não separa os seres que se amam. Tenham eles laços consanguíneos ou não. E aqui é a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de, inclusive, é, famílias consanguíneas e famílias espirituais. Aqui o livro dos Espíritos se concentra nesse momento, sem fazer a citação direta, mas a gente já percebe aqui que o caso é de reencontro para famílias espirituais. E o que são famílias espirituais? Espíritos que se amam, que sentem amor, afeição uns pelos outros. Então, nesse caso, sim, a gente reencontra imediatamente. E aqui os dois casos, né? Caso de morte violenta e acidental, os órgãos ainda não se enfraqueceram, ainda tem fluido vital. E aí, como a gente tem essa da alma, separação da alma e cessação da vida ocorrem simultaneamente. E aí, o que que acontece? Né? É assim que acontece? A alma se separa e a vida acaba? Em mortes violentas e acidentais? Geralmente, sim. Mas muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, né, os espíritos aqui superiores concordam e dizem: olha, muitas vezes é assim, né? Morte violenta e acidental, ocorre o desligamento imediato, ocorre ali o fim da vida e a separação imediata. Bom, 162 vem completar a ideia, porque agora a ideia é decapitação. O homem conserva a consciência de si mesmo por alguns instantes, e os espíritos dizem que não raro conserva durante até alguns minutos, porque ainda tem vida orgânica, né? Até a vida orgânica se extinguir completamente. Mas olha aqui, ó, mas quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então tem aquele momento, né, em que o espírito já perde a consciência antes. Então tem duas possibilidades para esse tipo de morte.
mantém a consciência por alguns minutos até que a vida orgânica cesse, ou então perde a consciência pelo temor, pela apreensão da morte, já um pouco antes. Ok? Aí a gente vai para os comentários de Kardec para encerrar esse momento aqui do Livro dos Espíritos. E pular aqui e já passar para o item perturbação espiritual, que é mais curtinho. Então aqui, ó, trata-se da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, enquanto homem, enquanto espírito encarnado. E por intermédio dos órgãos, não como espírito, né? É dessa consciência que está se falando, a consciência da existência humana, que pode ficar ainda por alguns instantes. Mas essa consciência vai acabar, vai sumir, né, com o fim da atividade cerebral. Olha aqui, ó. Acabou a atividade cerebral, acabou essa consciência. Ok? Bom, acabou essa consciência, e o que obviamente não quer dizer que o espírito esteja inteiramente separado do corpo. Não, ainda tem resquícios ali da vida orgânica, mas a consciência da vida terrena acabou. Completa Kardec dizendo: ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mas tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, portanto, mais lento desprendimento completo. Então, o fim da consciência não significa imediata separação alma e corpo. Quanto mais fortes são os laços que prendem alma e corpo, mais lento o desprendimento. O que não significa que o espírito vai estar ali consciente. E aí a gente volta àquela questão. Cada caso, um caso. Cada, cada desencarnação, um tipo de consciência, um tipo de percepção, um tipo de sensação, dependendo dos méritos desse espírito durante a sua vida terrena. Mesmo nas mortes, nesse tipo de morte, né, violenta que foi tratado aqui. Bom, tendo dito isso, a gente pode caminhar aqui para o encerramento do nosso estudo com esse último item e as três últimas questões aqui, né? Perturbação espiritual. Vamos lá, perturbação espiritual, questão 163. A alma tem consciência de si mesma, olha só, né? Na questão anterior, era consciência da vida humana, consciência desse complexo que somos nós. Morri. Quando que eu perco essa consciência? Seja na morte natural, seja na morte violenta. Agora aqui vai se falar sobre essa perturbação que existe no momento da desencarnação. Então, a alma tem consciência imediatamente depois de deixar o corpo? Eles vão dizer que não é bem o termo imediatamente, né? Não é bem assim. Passa algum tempo em estado de perturbação, aquele estado em que nada é muito claro, uma confusão natural após o desligamento. Então, tem um tempinho ali para o espírito poder ter essa consciência de que já não está mais no corpo, né? Olha a questão que vem em seguinte: essa perturbação é de mesmo grau e duração para todos os espíritos? Quanto tempo isso dura? É igual para todo mundo? A gente já pode suspeitar que a resposta é não, que depende da elevação de cada um. De novo, aqui colocado o aspecto moral, né? Para a gente raciocinar. Como que seria igual para todo mundo? Não pode ser. Uns têm mais apego à matéria, outros menos. Uns foram sensualistas, outros não. Uns praticaram a caridade a vida toda, tantos outros não. Uns vão ter tranquilidade da missão cumprida diante da morte, outros vão ter consciência pesada. Então, não é igual, né? Depende de cada pessoa. E essa ideia está na sequência aqui da resposta. Olha só, aquele que já está purificado, esse se reconhece quase imediatamente, se libertou da matéria, mesmo antes do fim da vida corpórea. Se libertou do jugo da matéria. A matéria já não diz muito para ele mais, né? Agora, aquele que já não está, que ainda não está, né, com a consciência pura, guarda por mais tempo a impressão da matéria. E a passagem para ele é um pouco mais vivida, né? Um pouco mais difícil, é um pouco mais sensível. Então, essas duas questões aqui, 164 e 165, dizem para a gente que há esse momento de perturbação até que surja o instante da consciência no plano espiritual e que, de novo, isso depende do modo como a gente vive aqui a vida na Terra, né?
Questão 165. E qual que é o papel do conhecimento da doutrina espírita diante disso tudo? Isso tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. E por que que tem essa influência, né? Porque aquele que conhece o espiritismo antecipadamente compreende o que vai acontecer no momento da sua desencarnação, se prepara para ela, faz o seu autoexame, a sua autoconsciência, né, seu autoconhecimento, sua autorreforma, pratica o bem, mantém a consciência mais tranquila e pura possível. E aqui, esses elementos são os que maior influência exercem. O Espiritismo, ele tem o papel de nos despertar para essa necessidade, de manter a consciência pura, de despertar para essa passagem natural que é a morte, termos consciência dela e não vivermos a vida assim de forma desenfreada, né? Como se fosse uma oportunidade única, no sentido de termos que gozar tudo sem nenhum tipo de refreio, sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de segurança, né? Sem termos que cuidar do nosso egoísmo ou orgulho. Então, o Espiritismo nos prepara para viver a vida de forma melhor, de forma profunda, de forma correta, de aproveitarmos as nossas oportunidades, de sermos mais honestos, mais íntegros, de sermos pessoas mais caridosas, de nos colocarmos mesmo nessa posição de quem sabe que a vida continua e que pode ter uma passagem muito tranquila. Então, o conhecimento do Espiritismo tem uma influência muito grande. Mas ser espírita é o que mais influencia, né? Conhecer o espiritismo é uma coisa. Ser espírita é praticar os princípios morais da doutrina. E aí, esse que se prepara dessa forma tem maior tranquilidade nesse momento da desencarnação. Então, sim, as duas coisas, né? O papel do espiritismo aqui está bem aprofundado pelos espíritos. Informação é importante? Extremamente importante. Agora, o que a gente faz com ela, com essa informação que a gente recebe, é de um grau ainda mais elevado do que só a informação em si, né? As mesas mediúnicas, os irmãos aí que frequentam devem ter vivido a experiência, né? De receberem nas mesas mediúnicas espíritas que não sabem que desencarnaram, que tem que receber ali um socorro. Por quê? Porque conheciam a doutrina, mas não praticavam. Então, isso é importantíssimo para a gente, né? Ter essa consciência. Vamos para os comentários finais de Kardec aqui, encerrar o nosso estudo de hoje, né? Kardec vai comentar essa questão. E explica, né? Primeira coisa aqui, uma explicação sobre como é a perturbação. Logo depois da morte é tudo muito confuso para o espírito. Precisa de algum tempo para tomar conhecimento de si mesmo. Como é isso? Se acha aturdido, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono. Procura uma orientação assim, né? Acho que uma experiência que todos nós já vivemos também, né? Acordar assim, não temos assim muita ideia de onde está, aquele sono profundo. E a gente acorda assim e fala, poxa vida, né? Precisa de um tempinho para se situar, né? Então, é assim. Kardec, nesse primeiro parágrafo, só explica o que é, como é, né? Esse momento da perturbação. Depois ele volta a falar sobre a questão do tempo, né? O tempo é variável. O tempo que dura essa perturbação é variável. Algumas horas, meses, minutos, anos. Até aqui Kardec está retomando ensinamentos que foram colocados e fazendo para a gente um resumo, né? Apresentando para a gente todas as ideias que já foram colocadas nas questões. Parágrafo 3, vamos lá. Perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com o quê? Com as características dos indivíduos e com o gênero de morte. Olha a didática de Kardec aqui, né? Tudo que a gente viu nas questões anteriores. Do que depende as sensações do espírito, o desligamento do corpo, a consciência da vida terrena, a consciência da vida espiritual, em qualquer tipo de morte, do que depende isso? Depende da característica do indivíduo, maiores ou menores virtudes, mais ou menos méritos, e do gênero de morte, se foi uma morte natural, se foi uma morte violenta, como a gente viu agora há pouco. Inclusive, ele vai citar aqui na sequência, né? Mortes violentas, suicídio, suplício,
acidente e assim por diante. Depende, depende, né? Depende bastante do que foi a vida do espírito. Cerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Aí o espírito está desencarnado e não sabe que está desencarnado. E tem essa atitude, procura os conhecidos que estão encarnados e percebe que eles não dão atenção. Kardec chama esse estado de ilusão, a ilusão de estar encarnado. Isso acontece porque o perispírito ainda está ligado ao corpo, de alguma forma. Ou naquela forma de estar mesmo fluidicamente ligado, ou por aquela questão mental, né, de muito apego às coisas materiais. Olha só, a ilusão, né? Aqui estou marcando o texto aqui, ó. Ele pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, porque de fato não está, não está morto, ele está vivo, só não está mais no corpo. O comportamento do espírito é um comportamento de negação, né? A ilusão aumenta. Ele olha para si e se vê com um corpo semelhante ao que tinha enquanto encarnado. Mas esse corpo tem uma natureza etérea, é mais sutil, e o espírito ainda não teve tempo de estudar essa, essa natureza do seu perispírito, né? Então, é um momento para ele. É um momento para ele. Em algum momento, depois ele vai começar a tentar palpar esse corpo e ver que não dá, né? Vai perceber fenômenos, né, que ocorrem que não são próprios do corpo físico, então ele vai tomando consciência também devagarzinho, aos poucos. E Kardec vai dizer aqui que isso acontece com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. Pessoa que está num estado de transe, num estado de êxtase, né? E não acredita que o corpo está dormindo e que ele está consciente, fora do corpo, talvez. Olha lá, as pessoas pensam que o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Se enganam por causa disso, pela concepção que tem. O que é o sono? O sono é ficar com atividades suspensa. Minhas faculdades estão suspensas quando eu durmo. Não penso, não sinto, não tenho sensações. Aí eu estou sentindo, tendo sensação, tendo relacionamento, eu acho que eu estou acordado. Isso acontece com alguns sonâmbulos. Pessoas que têm uma concepção equivocada da morte, eu acho que a morte é o fim, acabou. E de repente o corpo morreu. Eu estou pensando, estou vendo, estou sentindo, estou conversando. Eu não morri, né? Pensa que está encarnada. Então veja que tudo é uma questão de consciência mental, né? De saber o que está acontecendo. Espíritos é, que vêm a mesas mediúnicas, inclusive, como a gente tem aqui nessa última passagem aqui do parágrafo 3, e dizem que estão encarnados, né? Estão em negação. A gente vê muito isso em mesa mediúnica. Não pensavam em morrer, claro que não. E de fato não morreram. Então a gente começa o diálogo por aí, né? Eu morri? Olha, meu amigo, a morte não existe. Daí a gente vai desenvolvendo, né? O que morre é o corpo, né? A gente permanece vivo. Jesus já ensinou isso. Então Kardec chama esse estado de um estado de ilusão, que termina só com o desligamento completo do perispírito, com a consciência do espírito, né? Que, é, que se vê ali no plano espiritual. E aí vai tendo essas sensações que ele precisa ali refinar, né? Bom, então vamos passando adiante, conscientes de que a gente precisa mudar a nossa concepção, né, do que é a morte, né? Do que é a morte. Então, a morte não é a aniquilação do ser. Os dois últimos parágrafos, né? Esse quarto parágrafo, que interessante, como não viver uma perturbação penosa, sendo um homem de bem. Olha aqui, a perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem, sendo um homem de bem. Ele se conserva calmo e assim por diante. Então, é, para outros, né, a percepção é cheia de ansiedade, de angústias. Para o homem de bem, não é assim. Então, como não viver essa perturbação prolongada, sendo um homem de bem?
E a última coisa abordada por Kardec aqui no parágrafo 5 é a questão das mortes coletivas. E tem um princípio muito, mas muito consolador para nós aqui. Apesar dos espíritos desencarnarem juntos em mortes coletivas, têm destinos diferentes, vamos ver? Tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Então, mesmo sendo uma morte coletiva, às vezes violenta, o destino desses espíritos no plano espiritual não é igual. São destinos diferentes. Porque, de novo, a gente tem um princípio colocado aqui que depende muito do que foi a individualidade de cada um. Desencarnam juntos, num acidente, talvez, num desastre natural. Mas o fato de desencarnarem juntos não significa que tenha um sofrimento para esses espíritos do lado de lá. Então, o que a gente estudou aqui são princípios, são leis gerais. E esse aspecto individual vai sendo colocado pouco a pouco para a gente perceber o que acontece, né, nos momentos da desencarnação. Para cada caso, as sensações são diferentes, são atenuadas ou vivificadas. Isso depende de como agiu na encarnação o espírito. Se foi uma pessoa materialista ou justa, como a gente viu agora há pouco, vergonha é sofrimento moral. O sofrimento que o espírito tem ao desencarnar, né? Aquele que não foi justo, lembramos, né? Vimos agora há pouco. Não foi justo, sente vergonha ao desencarnar. Foi materialista, sensualista, egoísta. Sente vergonha, sente sofrimento moral, sente culpa às vezes. O sofrimento dele é moral, não é uma dor física, é um sofrimento moral, que muitas vezes é mais agudo do que uma dor física, a gente sabe disso, né? Para outros, aqueles que foram justos, alívio e felicidade. Lembrando sempre, né? Nunca é demais a gente repetir. A lei divina leva em consideração cada atenuante, cada boa escolha, cada virtude do espírito que está retornando ao plano espiritual. E assim é que a gente vai aprendendo aqui a desmistificar a morte com a doutrina espírita, a quebrar tabus, a pensar, refletir que o medo que a gente tem da morte nem sempre é medo de morrer. Olha que interessante, meus amigos, importantíssimo lembrarmos disso. O medo que nós temos da morte nem sempre é o medo de morrer. Às vezes a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de perder as coisas que nós conquistamos aqui na Terra, as coisas materiais. Isso não é medo de morrer, isso é medo de perder a posse das coisas materiais. A gente tem medo não de morrer, mas do fim dos relacionamentos. E isso é apego. E a gente acabou de ver aqui que corações que muito se amam não se separam mesmo com o evento da morte. Tem encontro marcado no amor, né? Mesmo estando em âmbitos separados da vida, como a gente disse agora há pouco, é o cônjuge que vem ali visitar o, o parceiro, o amado, estando no plano espiritual, vem visitar esse parceiro amado, às vezes na hora da desencarnação, às vezes antes. Então, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo do fim dos relacionamentos por insegurança, por falta de amor. A gente tem medo não de morrer, mas de deixar de ser quem somos, de deixar uma posição social, de sermos esquecidos. Temos medo do nada, né? Isso é orgulho. A gente não tem medo da morte, a gente tem medo de perder aquela personalidade que a gente construiu aqui na Terra. A gente tem medo de que outros usufruam dos bens materiais que a gente vai deixar aqui. Isso é egoísmo. A gente tem medo da dor da desencarnação, medo das penas eternas. Isso não é medo da morte, isso é consciência pesada. Então, pelo dever não cumprido. Então, o Espiritismo ensina muito para a gente sobre como a gente aborda esse momento da desencarnação durante a nossa existência toda, tratando de quem nós somos o tempo todo, tratando do que virá, desmistificando a morte, removendo tabus sobre esse assunto, apontando para o amor, para o ser imortal, para o ser imortal que sobrevive a esse instante inevitável para todos nós. O Espiritismo nos mostrando caminhos a serem tomados durante a vida para que se tenha tranquilidade
naturalidade, serenidade no momento da partida, seja o nosso ou seja o de entes queridos. O amor jamais acaba. E eu termino o estudo de hoje com uma citação de um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É uma instrução aqui do Espírito Sanson que diz o seguinte: Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. E agora a mensagem se dirige aqui aos corações, a alguns dos corações que mais amam na Terra. O amor mais puro e mais sublime que se pode demonstrar aqui na Terra. Se dirige às mães. Continua Sanson então escrevendo: Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. E aqui, apesar da instrução ser dirigida às mães, eu gostaria que todos nós pensássemos nos entes queridos que se foram. Eles estão muito perto de vós. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, sentir saudade, sim, do ente querido que se foi. Desespero, não. Né? Mais um pouquinho só desse parêntese que eu abri aqui. Isso porque a gente viu que muitas vezes o espírito está em perturbação no plano espiritual. A nossa perturbação, o nosso desespero pode perturbá-lo ainda mais. Temos ligações fluídicas com ele, como vimos aqui agora há pouco. Por isso também não pedimos ajuda a espíritos que são próximos de nós, que têm laços afetivos, não pedimos ajuda a eles em nossas dificuldades, porque não sabemos se eles têm condições de nos ajudar. E se eles não tiverem condições de nos ajudar, eles podem se sentir mal do lado de lá da existência. Oramos por eles, pedimos a Deus por eles, enviamos sim a nossa saudade gostosa, daquele amor que ficou em nós e que deseja o reencontro. Mas não os afligimos lá, nesse plano da vida. Precisamos de ajuda? Peçamos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, né? A Dr. Bezerra de Menezes, aquele espírito que é com o qual a gente tem mais afinidade. Por quê? Porque esse espírito querido nosso pode estar em perturbação, pode estar em um estado em que ele não pode nos ajudar. Então a eles nós mandamos boas vibrações e sentimos a sua presença, sem termos dores desarrazoadas, porque a gente sabe que do lado de lá é melhor do que do lado de cá. Bom, vou fechar a reflexão com o Espírito Sanson. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Com essa mensagem de orientação e esperança, eu encerro o estudo de hoje para as nossas meditações. Aqueles que quiserem aprofundar a mensagem, procurem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Queridos irmãos e irmãs, desejo mais uma vez uma excelente semana a todos, uma semana abençoada, que nossas reflexões nos levem ao progresso que nós precisamos conquistar e que nós possamos nos ver no próximo final de semana com a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Eu espero por vocês. Um abraço fraterno a todos. Até lá.